E aí, pecuária, bom? Estamos aqui para começar mais um podcast Negócio Animal. E o podcast Negócio Animal, como vocês sabem, tem o intuito e objetivo de levar um pouco de história e muito conhecimento para nós pecuaristas que estamos aqui trabalhando no Brasil. A gente tem hoje um convidado especial, que é o Francisco Luiz Viana, que é o Chico Viana. Ele é de Florianópolis e ele está aqui para contar um pouquinho do trabalho dele, que tem duas vertentes, né, na questão do ensinamento em hipismo e na questão da comercialização. E a gente vai iniciar essa conversa. Chico, muito obrigado por ter vindo até aqui. Conta um pouquinho pra gente como é que começou essa vida de hipismo. Você foi uma coisa desde pequeno? A tua família já estava envolvida? Como é que foi isso? Então, a parte do cavalo, para mim, vem desde muito cedo, vem desde da base da infância. O meu pai sempre foi envolvido com cavalos desde a infância dele e sempre teve a vontade de que os filhos também fossem. Né? Infelizmente, meus irmãos mais velhos não tiveram gosto por isso, não curtiram a parte do cavalo, por mais que tivessem cavalo disponível o tempo todo, em casa sempre e tudo, né? Mas a sorte da família veio nessa questão, aquele último filho, temporão, teve o gosto pelo cavalo. O último conseguiu trazer a paixão. Foi o maior prestígio dele. Aí ele apoiou com tudo que pôde, né? Todo o tempo ali, até que onde eu conseguisse migrar para a parte profissional do meio, enfim, e evoluir para essas questões de continuidade de formação de equipe, marca, time, comercialização de cavalos, enfim, né? E começou no interior de São Paulo? Sim, no interior de São Paulo, onde eu nasci. Teve esses primeiros contatos com o cavalo e tudo mais. Depois a gente foi migrando, porque meu pai é militar, então teve transferência de cidades. A gente veio parar aqui em Floripa, na minha fase mais jovem ali de 4, 5 anos de idade, onde eu comecei com as competições em várias modalidades, até escolher a melhor modalidade. Peraí, mas você começou com essa idade, 4, 5 anos? Com 5 anos. Comecei Sério? Já competia, andar bem antes, né? Iniciação em provas de Nossa, tambor, em enduro equestre e tudo mais. E é onde eu fui escolhendo, e daí perto dos 7 já estava indo para a parte do hipismo, entre o concurso completo de equitação, que é o CCE, que a gente fala, né? Que tem o salto, o adestramento e o cross country, e a parte do hipismo clássico. Então, eu fui migrando mais para esse lado, e depois acabei ficando somente no hipismo clássico. Ali dos 9 em diante, somente no hipismo clássico, já buscando uma ideia de querer ser profissional do meio, me formar para isso, e buscar direcionamento, subir de categoria e tudo mais, né? Para poder ter know-how. E você não teve muita opção, né? Você desde pequeno montava, né? Teu pai já te colocou, né, nessa questão. Mas você sentiu em algum momento assim que era aquela paixão que foi natural para você essa questão? Desde a época do colégio, a grande maioria jogava bola. Né? O futebol Brasil, era o esporte da galera. E o hipismo sempre foi uma coisa diferente. Então, eu me senti especial fazendo isso. E também não era um grande jogador de futebol. Então, tudo que eu tinha de prestígio no cavalo, eu não tinha no futebol. Isso já automaticamente me direcionou para o cavalo. Sim. Que é onde eu me sentia bem, onde eu tinha resultado, ganhava muita prova. Sempre fui alguém que estava classificando direto, aparecendo bem. Então, me levou a botar esse foco, né? Me sentia bem fazendo isso. Falei, bom, é aqui que eu vou brilhar, né? Aqui que eu vou investir meu tempo. E você, nessa sequência, você continuou na escola, no colegial, e já fez logo em sequência a faculdade de educação física? Não, fiz educação física mais tarde, aos 22 anos. Eu já estava no meio desde os 16 como profissional. Aos 16 anos eu já tocava um aras e tudo mais, apresentava cavalo de comércio, tocava a escola do aras, do lugar, e atendia as filhas e a esposa do dono do aras, como professor particular delas. Com 16 anos? Com 16 anos, já terminei de estudar fora de casa e tudo mais, 17 acabei o terceirão, e aí tive que migrar de novo, porque houve uma proposta melhor, eu desci para o Rio Grande do Sul. Aí fiquei no Rio Grande do Sul mais um tempo, né, até perto da parte ali, tirar a carteira, 18, 19 anos, depois voltei para o estado, voltei para Santa Catarina. E aí circulei por aqui, ainda tive um pouco no interior também, em Joinville, fiquei um bom tempo em Joinville, foram 8 anos lá, peguei o Centro Equestre Leme quase em fundação, levei os filhos do proprietário da base até as categorias de alto rendimento, representação em sul-americano e tudo mais, e depois voltei para Floripa. Né? Então, voltando a Floripa, já vão fazer 10 anos que estou de volta em Florianópolis, ali com uma grande equipe, com um grupo bem importante de atletas. E nesse tempo todo, Chico, você teve a oportunidade de se desenvolver nessas duas frentes, né? Tanto na questão do ensino,
porque você estava em áreas que você estava ensinando os proprietários ali a montar, né, a competir, e também tinha que ser responsável por esses animais, né, Exato. por comprar um animal adequado para as pessoas ali, né, para os atletas, e isso desde muito cedo, essa questão da negociação também, porque as aulas, o ensino é uma coisa que já é mais natural, né? Para mim funciona bem assim, então, né? Mas a negociação é algo um pouquinho mais... eu sempre tive interesse em passar o conhecimento, né? Quando a gente tem, nesse meio, infelizmente, a gente tem que ter um certo know-how. Se você não tem resultado, não te dão credibilidade. Então, eu investia muito nisso. Eu tenho que ter resultado, tenho que ter currículo, tenho que chegar lá. Isso me motivava a treinar muito e conseguir, né, esses status para poder dar aula. E automaticamente essas questões são naturais. Você vai lá, tem um aluno, o aluno vai subir de categoria, aquele cavalo não dá mais. Eu comecei a observar isso, falei, bom, dá para escolher melhor, dá para pensar no melhor cavalo e tudo mais. E o comércio, automaticamente o crescimento da parte do comércio envolveu lucratividade e projeção profissional de um modo geral. Então isso me prendeu. Falei, bom, isso é interessante, não é? Além de dar aula, dá para fazer isso aqui também, né? E apresentar cavalos, enfim. Uma coisa meio que auxilia a outra e ajuda, né? Porque se você tá treinando as pessoas e está também escolhendo os melhores animais para elas e elas têm resultado com aquilo, é um profissional completo, né? Tá diretamente ligado, né? A gente tenta, eu sentia muita falta de que escapasse alguma coisa das minhas mãos nisso. Fazia um bom treinamento, tinha um atleta todo pronto e às vezes o cavalo que vinha lá, achei o cavalo não sei aonde e tal, não era tão bom. Não, vamos cercar um pouco disso aqui para poder garantir essa qualidade, né? Então eu criei a FV Sport Horse, que é a parte da minha empresa de comercialização de cavalos, que assessora toda essa parte. A gente vai lá, analisa o atleta de ponta a ponta, vê qual é a carreira que ele projeta, se ele quer subir de categoria, se ele quer manter até ali, se ele quer um objetivo maior. E a gente escolhe o cavalo de acordo com esse período e tentando que isso se encaixe de acordo com o planejamento de investimento da família, enfim, né? Sim, tentar da melhor forma fazer uma atmosfera perfeita para que isso aconteça. E hoje, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? O nível está muito elevado, né? Tanto dos atletas quanto dos animais e também a gente estava falando agora há pouco até dos locais, né? Sim. Para participar do evento nacional, aqui em Florianópolis vai ter que ter uma remodelagem, por exemplo, da pista, né? Então é muito alto nível realmente, né? E encontrar esses animais realmente se torna uma tarefa minuciosa, né? De adequar os animais às pessoas, né? E você tem um time dentro da Hípica de Santa Catarina, é isso? Da Hípica de Florianópolis, né? SHC, né? Sociedade Hípica Catarinense. A gente tem um time grande lá, hoje são 24 ou 25 cavalos. Tem um grupo de alunos ali de quase 20 alunos, tem alguns que tem mais de um cavalo, justamente pelo nível de treinamento e competições, né? E a gente tem essa formação desde a base até o alto rendimento. A gente tem o atleta mais jovem hoje no time com 8 anos de idade, que é uma menina que está em projeto de alto rendimento, buscando a categoria mini-mirim para iniciar que é a primeira categoria de base do alto rendimento até 11 anos, ela tem 8, já está se preparando para isso, já está escolhendo cavalo e tudo mais, para poder ter respaldo técnico. Se é alto rendimento tem que começar cedo e bem estruturado, né, Exato. Chico? Tem que fazer a coisa bem planejada, né? Exato, o alto rendimento demanda muito disso. Se não tiver uma programação completa, você fica pelo caminho, né? Assim como a gente tem outros atletas que focam em simplesmente montar a cavalo. Tem lazer, pais de aluno, a gente tem uma equipe de mães que se uniram para montar cavalo. Olha só. Para estarem no ambiente da filha, para poder entender melhor um pouco daquilo que acontece dentro da pista. Já tem que levar a filha lá, né? Já aproveita. Isso, a gente tem uma funcionária nossa, que é a Fernanda, que trabalha comigo. Ela ajuda nessa parte, ela fica responsável pelos menores, os atletas mais jovens, e a gente fez essa junção e criou uma turma de pais em geral, porém até agora vieram as mães, e se uniram competindo ali. Não estão disputando prova, mas já estão todas montando ali, a grande maioria, 80% delas, para ter esse entendimento e também fazer uma atividade física legal, né? Que trabalha o corpo e a mente ao mesmo tempo. Sim. Então a gente está tendo um índice bem bacana de
de união na galera por causa dessas alternativas. Entender, né? Porque em muitos esportes a gente vê o pai do lado de fora gritando, né? E fica no mais... nosso também. Só que aí fica... tem a regra que proíbe, né? Que tem na parte de escolas, por causa disso, existe uma regra que é proibida a ajuda externa. Mas não é pela ajuda externa, é pela interferência. Enquanto a gente, como profissional, está lá guiando uma situação para que aconteça da melhor forma, vinha o pai na cerca e interferia, às vezes achando que o filho tem que correr mais e acabava com o resultado do filho. Sim. Então hoje não. E a parte psicológica do filho também. Claro, bagunça tudo. A ajuda externa gritando. hoje é proibida. Então o pai fica mudo, acabou a prova, ele pode torcer, pode ir lá, mas durante não, né? Existe esse bloqueio. E tem essa questão psicológica, né? Eu imagino que hoje tem uma evolução muito grande, né? Você estava comentando que você focou muito nessa parte também dos teus estudos, porque o atleta tem que estar muito equilibrado em cima do animal, né? Até porque interfere também no rendimento do animal, né? Se o atleta não está. E essa questão também, né? Porque perde, e aí? Não foi bem? Tinha um animal melhor para ganhar, mas não ganhou. O que faz com a cabeça desse jovem ou desse profissional, né? Saber lidar com o problema, na verdade, né? O grande intuito do nosso treinamento psicológico hoje, de focar ali nos atletas, além do treino padrão, é estimular que eles tenham, sim, essa garra de ganhar, essa vontade de ganhar a prova, que é o principal. Nosso time hoje ele tem muitos resultados, se acompanharem lá pelo Instagram, por tudo, em todas as categorias, mas por causa dessa parte que a gente reforça, né, pelos bastidores, de fazer com que eles tenham controle, de trabalhar, perguntar, conversar com os pais, para ver se está passando por algum problema, se não está, alguma fase difícil, enfim, para poder dar o suporte de acordo com cada aluno, e não fazer receita de bolo, tratar todo mundo igual e vamos embora. E tratar só a parte da parte técnica, né? Exato. Mais do que só a parte técnica do animal, do atleta, realmente o psicológico é muito, muito importante. Na época que você começou não tinha nada disso, né? Então... mudou muito, né? O esporte muito. Evoluiu e a gente tem que acompanhar essa evolução. Se a gente quer se manter no meio, quer se manter na mídia, enfim, e com vitrine, a gente tem que acompanhar essa evolução. E essa evolução engloba muita coisa, como a gente estava falando. Vai desde a estrutura de uma pista, de um piso, né, até um sistema de treinamento e esse acompanhamento de manter os pilotos ali em geral, tanto meninos quanto meninas, né, com a cabeça boa para poderem executar 100% ou 90% pelo menos daquilo que eles treinam, né, que é isso que vai trazer o nosso resultado. E o atleta de alto rendimento, ele, no mundo de hoje, ele tem que se privar de algumas coisas. Por exemplo, né, celular. Hoje a gente convive com jovens que estão ligados muito nessa questão. Né? Eu acho que você deve lidar muito com isso. Né? Não sei, tem alguma regra? Entrou aqui, celular guardado? Com certeza. Ninguém monta em cavalo ali para fazer uma aula. Com o celular no bolso. Com o celular ativo e tal, porque vai querer parar no meio, fica com o pai lá, depois retoma, enfim. A parte de competição também vai competir, entrega lá, depois terminou, beleza? Agora pode pegar de novo. Até entre eles, que eles têm brincadeiras mesmo, a parte da criançada ali, até os adolescentes, eles brincam de saltar a pé, igual os cavalos, eles simulam situações que eles fazem com os cavalos, só que a pé, saltando a pé. E até isso a gente fala, vai brincar depois. Primeiro vamos lá, vamos cumprir o objetivo, aí depois vai lá, tá à vontade, tá liberado, né? Então a gente tem que trazer eles firmes hoje em dia com foco, muito foco no que está fazendo e tudo, porque a cobrança vem de todo lado. Né? Os pais entregam, mas eles querem cobrar. É um esporte que envolve muito investimento, né? Exato, é um esporte de elite, né? Exatamente. E os pais ali que estão fazendo esse investimento realmente tem aquelas, vai mesmo, então, olha, agora eu vou gastar, né? Vou investir tanto num animal, né? Tanto num profissional, tanto... Então realmente é algo que precisa estar compenetrado ali, né? Focado. A cobrança é diretamente proporcional ao investimento. Ao investimento, exatamente. Então tem como eu falei, tem aqueles que estão ali, não, para mim tá bom, meu filho está competindo aí, tá legal. Não precisa ganhar todas e tal, e tá tudo bem. Mas mesmo assim a criançada quer ganhar, né? Sim, claro. Agora tem aquele cara, não, o que precisa de melhor? O que eu posso melhorar? Vamos trocar o cavalo, vamos Meu filho fazer... tem jeito para coisa? Então vamos lá. E aí daí vem a cobrança. A gente tem que estar preparado para isso, né? Para suprir e atender da melhor forma, seja qual for o nível do cliente, né? Ou a escolha do cliente em si. Muito bacana. Chico, eu posso dizer então, pelo que a gente conversou, que eu entendi, que o teu treinamento, a tua escola está focada realmente mais, não tanto em lazer, mas mais na questão do rendimento do esporte, é isso? Sim, dentro da Hípica hoje, essa equipe nossa dentro da Hípica hoje, a gente tem muito foco em resultado, em alto rendimento.
Como tem vários times dentro daí, porque as pessoas podem ter a liberdade total de escolher migrar para o lado que eles acham mais confortável. Tem a galera que todo mundo quer ganhar, lógico, Sim. mas tem a galera que não tem tanto resultado, que foca mais em a parte, né, terapia, etc. E tem a galera que quer competir, quer disputar. Tá tudo bem, tem vários, tá tudo bem para E a gente ganhar, já diz antes, já demanda, ó, aqui o negócio é focar no resultado. Então, quem procura a gente já procura por isso, né, por causa do que a gente já tem de índice de resultado. Sim. E a gente continua vindo apresentando, graças a Deus, bons resultados. Então, isso faz com que as pessoas nos procurem para isso. E tem espaço para todo mundo, mas é importante saber esse foco, né? Porque às vezes é mais tranquilo, mas tem o time, que é, no caso, o teu time, que realmente é focado em alto desempenho e resultado. Isso é muito bacana. E hoje você tem mais atletas jovens ou como é que é a distribuição da idade dos teus alunos? A maioria, a grande maioria é adolescente. Adolescente. Mas a gente tem as crianças que já estão direcionadas para isso, que seriam crianças que estariam numa escola de equitação, mas o pai já pulou na frente, já investiu, já tem cavalo e já está com a gente, para já crescer naquele modelo. Né, para já buscar exatamente o alto rendimento. Né? Preparação desde cedo. E tem o pessoal de adultos, que normalmente são as mães hoje que estão praticando para poder, que quiseram ter o interesse de entender melhor como funciona o esporte do filho. E já, não gosto de ficar trancado dentro de uma academia, não gosto de ficar trancado em alguma coisa, uma sala de pilates, enfim, eu quero praticar uma atividade que me ajude no mental e quero desestressar. Essas mães estão lá fazendo a prática para entender melhor o esporte do filho e já aproveitar para trabalhar o corpo e a mente também. Isso é muito bacana de ver essa participação da família, né? Não só no investimento, mas também no acompanhamento ali. Na prática, em geral. Porque nem todos os pais tiveram contato com o cavalo e não sabem muito bem o que é estar ali em cima, né? Pode parecer muito fácil, pode pensar em 20 coisas ao mesmo tempo, a reação do animal. É um esporte realmente muito bonito, né? Muito exigente também na questão do psicológico, na questão de todas as funções que precisa ser feita ali em cima do cavalo. E nessa questão de estar acompanhando esses profissionais, sempre tem a mudança que a gente estava falando agora há pouco de cavalo, e aí que entra uma outra área que você tem muita expertise, que é entender o melhor cavalo, a melhor situação para aquele momento, para aquele atleta, né, Chico? E você tem muito contato, e como é que é feito esse trabalho? Então, um pouco mais detalhado. Como eu falei, a gente programa a evolução do atleta. Assim que ele vai atingindo aqueles níveis onde vai chegando no limite de certo cavalo, de repente. Ele tem um ótimo cavalo, mas ele tem seu limite. Né? Ele é um professor até ali. Sim. E dali em diante a gente pergunta, e aí, tá bom assim? Vamos lá, vamos para cima, vamos continuar evoluindo, vamos crescer? Aí, às vezes a resposta é sim, né? A maioria das vezes, inclusive. Sim. E a gente vai vamos buscar o próximo cavalo, vamos procurar a melhor alternativa. Tem algumas crianças ali em prática que tem o seu cavalo de uso e tem um cavalo de investimento atrás, que é um jovem, que eu venho formando. Então ele bate às vezes na data certa, quando aquele primeiro cavalo para de funcionar, já tem um outro pronto vindo atrás, evoluindo, para entregar para eles. Então isso é uma forma que as pessoas criaram também de economizar um pouco de dinheiro, porque o cavalo muito pronto no alto rendimento lá, ele já custa um valor mais alto, mas eles compram cavalos em formação e a gente termina ali, e quando entrega eles acabam tendo uma otimização de financeiro com isso, sobra mais margem para passar aquele primeiro cavalo para uma outra pessoa, e normalmente quando esse primeiro cavalo é muito bom, que é o que a gente tenta fazer, ele não sai do time, ele só troca de dono. O mesmo cavalo, quando é bom até ali, é um bom cavalo de início, ele passa para alguém que está iniciando. Que está vindo atrás, e assim continua. Né? A gente tenta manter esses bons cavalos até para segurar o nível de resultados. Né? Sim. E uma dúvida assim, que eu tenho muito grande, né? Os cavalos de velocidade, você entende rápido que ele consegue ou não, qual é o limite dele, né? Como é que é essa questão não sei se tem uma resposta para isso, mas como é que é essa questão de você entender se esse cavalo que você está preparando vai saltar mais do que o cavalo atual, por exemplo? Como é que vocês conseguem entender o limite do cavalo em altura? Primeiro a gente busca muita linhagem. Hoje em dia está bem baseado no papel. Né? A característica genética demanda muito. Então a gente, quando escolhe esse cavalo, por isso que eu digo assessoria completa, quando a gente escolhe esse cavalo como investimento para ser um cavalo do mais alto, a gente já busca o maior índice de genética, de descendência de pai e mãe, com probabilidade que salta o maior número de provas altas. Então já tem não é uma garantia, mas uma parte de procedência grande nisso. E aí o treinamento faz
essa última seleção. Durante o treinamento a gente faz testes. Uhum. Sempre, às vezes, o cavalo tem tal idade, ele está saltando determinada altura. A gente sempre testa um pouco a mais. Uhum. E vai vendo o quanto ele ainda está fazendo com facilidade ou onde ele começa a ter dificuldade de transpassar o obstáculo. Mas você vê, ó, o limite é mais ou menos por aqui, ele já está com dificuldade por aqui. Então a gente tem um cavalo até tal lugar. E sempre tem um ou outro que surpreende, que você fala, esse cavalo aqui é um craque. Uhum. Aquele cavalo é diferente, aquele cavalo a gente resguarda, né, para um futuro, para alguma coisa mais importante. E tem uma questão do cavalo, assim, ter algum tipo de manha? Você sabe que ele pode saltar mais, mas ele esconde, ele não vai, ele... Tem isso, Tem o cavalo que cavalos? precisa de um estímulo, às vezes, um pouco mais reforçado, porque a Uhum. gente sente que ele tem condição e não está se esforçando, usando. assim, Você coloca uhum. uma dificuldade maior, um exercício um pouco mais intenso para que ele demonstre essa qualidade, veja que ele é capaz. Uhum. Porque até então ele se acomoda naquilo ali e tal. A gente sempre fala que os cavalos em geral, de acordo com a genética, têm característica de personalidade, sim. Uhum. Assim como as pessoas, né? Sim. Então tem aquele que já se doa ao máximo e pronto, que é o atleta que tem sangue nos olhos ali e tal. Uhum. Tem o cavalo que é do meio termo, que depende do quanto você apertar. Às vezes vai com a gente, salta pra caramba, bota um amador em cima, ele se arrasta. Então a gente tem que estar sempre atento nisso, nas características do que a gente vai escolher, de acordo com cada atleta. Porque tem um atleta que já é acelerado, então eu tenho que equilibrar. Coloco Sim. um cavalo mais médio para dar certo, né? Se eu juntar duas bombas atômicas, a explosão é muito grande. Então eu tenho que pensar o que eu vou colocar. Essa química que é a ciência do nosso negócio, saber escolher, né, o cavalo certo para a pessoa. Sim, e é muito bacana porque envolve muita coisa, né, Chica? É algo realmente extraordinário ver esse trabalho, essa química acontecer, né? E quando você fala de assessoria completa, justamente é por aí, né? Você enxergar o momento da família, o momento do profissional e encontrar esse cavalo. E como é que você disse para mim, né, que às vezes tem a importação de algum animal que vocês querem trazer e também tem a exportação dos animais, né? Como é que tem sido esse trabalho de exportação? Você falou que é um pouco mais difícil, como é que funciona? A exportação, ela tem sido mais difícil porque normalmente a maior qualidade, a nata do negócio está lá. Uhum. Né? Só que o legal é que a nossa criação já está tendo cavalos de demanda tão importante a ponto de chegar a ser exportada. Chega inclusive cavalos em formação, às vezes nem sempre no alto nível já. Uhum. No meio do caminho, tem algum cavalo que é muito especial, que tem um índice de probabilidade de ser olímpico ou algo do gênero. Tem algumas competições agora que já estão selecionando isso. Uhum. A gente tem um grande slam de cavalos novos acontecendo aí no Brasil. Está movimentando bastante o mercado. Então, os melhores cavalos jovens do Brasil estão focados naquelas etapas. E dali é uma seletiva para o Mundial de Cavalos Novos, onde a gente vai encontrar os melhores cavalos do mundo. Uhum. Então, se já está nesse nível de escolher, de chegar nessa seletiva aqui, esses atletas de referência, esses cavalos especiais ali, que vão ser a probabilidade de ser exportado, de ir até lá e não voltar. Uhum. Né? Porque eles já têm que fazer o processo para ir até lá competir no Mundial. Então, de repente, esse cavalo não volta, ele fica lá. Né? Mas hoje, as barreiras, na verdade, são mais sanitárias do que qualquer outra coisa. Uhum. A barreira técnica, ela existe, mas é influência, contatos, enfim, para conseguir levar um cavalo para fora a ponto de comercialização. Porém, a gente tem que articular bem a parte sanitária, tem que ter esse controle, os índices que tem que ter de determinada doença, enfim, que eles querem ter certeza que o cavalo não tem, né? Para que ele possa ir tranquilamente lá para fora. Existe quarentena e tudo mais, e com tudo isso cumprido ele vai. Que legal. Então a exportação hoje demanda mais a questão da qualidade, assim, empeneirar aquele craque para que ele tenha direito e foco suficiente para que eles queiram que ele vá para fora, né? E é muito bacana isso que você falou, né? Porque a história do cavalo de hipismo no Brasil é justamente de importar, né, os animais e trabalhar com os animais importados que acabaram tendo uma evolução aqui dentro, né? Que proporcionaram a possibilidade de ter uma evolução tão grande que são vistos agora lá fora, né? Isso é muito bacana. E o processo de importação é um pouco mais tranquilo, porque eles estão sempre com essas questões sanitárias, né? Em competições em vários países ali próximos, né? Então é um pouco mais tranquilo, é isso, né? O controle nacional nosso é bom da parte sanitária. Porém, são patologias que são
da região, são do país. Sim. Lá eles não têm essa existência, por isso que eles não querem que vá. Então por isso que cuidam tanto quando vai um cavalo para lá. Com certeza. Agora de lá para cá eles não vêm com nada que ameace aqui. Então por isso é muito mais tranquilo. A gente faz a escolha técnica de acordo com o projeto. Se é um cavalo jovem de investimento para saltar mais alto, se é um cavalo já com um know-how esportivo maior para suprir um atleta aqui que precisa adiantar um processo, ganhar tempo, subir mais rápido, que os pais às vezes investem no cavalo lá fora, né? E aí essa importação fica mais tranquila, faz essa parte da escolha técnica, define a questão de valores, né? Os pagamentos, enfim, e organiza a parte sanitária, faz a quarentena e vem embora. É bem mais tranquilo. Ah, bacana. E a assessoria que você presta, Chico, ela é uma assessoria que a contratação é feita por um trabalho ou você também tem uma participação na questão dos animais? Como é que funciona? Então, hoje em dia, em questão de cavalo como investimento, ela existe um combinado. É feito um combinado de acordo com o que a pessoa pensa, né? Eu quero fazer um cavalo só para o meu filho mesmo, para eu não ter que gastar um valor tão absurdo lá na frente e tal. Então, ele vai pagar pelo treinamento. A gente faz assessoria da compra, traz, treina, recebe por esse treinamento e entrega o produto, já no nível pronto para atender aquela demanda, né? Agora, o cavalo de investimento de ganho, aí é muito de combinar, de acordo com quantos cavalos vai vir, quantos cavalos vai trazer, ou você vai comprar aqui mesmo em alguns leilões, às vezes de cavalos jovens para domar, iniciar, mas existe um acompanhamento do profissional por isso, né? A gente compra, treina e revende no final. E daí por isso existe a participação da parte comissionada, né? Onde é combinado já no início, se a pessoa vai receber durante o período pelo treinamento e vai receber uma comissão menor no final, ou se ele vai ter uma participação no percentual no animal, onde no final ele tem aquele percentual, aquele direito daquele percentual, né? Isso é tudo colocado em contrato, logicamente. Que é muito bacana porque há uma dedicação, né? Se é focado para venda depois, então é uma dedicação especial para transformar aquele cavalo, naquele animal, numa negociação bem feita que todos ganham, né? E escolher as melhores provas, você faz a campanha toda, decide onde você vai saltar, a forma como vai apresentar, se vai acelerar ou não. Tudo isso é escolhido de acordo com a genética que tem. E a parte que a gente analisa da saúde, se está estruturado já, se já está pronto para receber pressão, se ainda não está, então tem toda a parte veterinária junto. É um negócio bem completo. E como é que está hoje a nossa região aqui de Florianópolis no Brasil em questão de hipismo? Olha, Santa Catarina em geral, o estado, né, em geral, tem bastante resultado. Nós temos grandes cavaleiros em ascensão, temos profissionais competindo no alto nível com resultado nacional, em cima de grandes potências que hoje são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que tem uma demanda maior de cavalos de alto rendimento. E a nossa base está super valorizada. A nossa escola de equitação em geral no estado, todos os brasileiros que traz muito resultado tanto por equipes, que são as equipes formadas aqui, quanto individual. Até o brasileiro do ano passado nós tivemos pódio ali em quase todas as alturas. Que legal. Entre os 5 melhores do Brasil, ou seja, quer dizer que a gente está formando bons atletas, né? Com certeza. Então, o nosso esporte do hipismo para Santa Catarina, nível de Brasil, ele está bem respeitado, sim, porque a gente tem bastante resultado expressivo. Bacana. Eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta, Chico, que eu tenho curiosidade, você que já esteve em outras modalidades, né, que você chegou a fazer 3 tambores quando era muito jovem, eu percebo que o cavalo do hipismo, ele tem um comércio muito grande, são valores altos, mas o foco principal é para o atleta, né? É para a formação, porque a gente vê em outras raças, manga larga ou quarto de milha, que tem uma questão da venda ser muito forte, né? É isso mesmo a minha percepção ou não? Na verdade, eu acho que todas as modalidades têm o foco na venda, sempre, né? Porém, o nosso tem essa questão que o período de evolução esportiva de um atleta da base até o topo, ele é um pouco mais extenso, ele demora um pouco mais. Então, vão passar mais cavalos pela carreira desse atleta. E a gente tem que fazer todo esse cuidado para otimizar, como são cavalos que não são baratos, o maior tempo de durabilidade de cada um. Eu lembro que na parte pelo menos do tambor, né, o cavalo já mostrava logo o seu limite ali, então ele não conseguia passar daquele tempo, né? Era aquilo que a gente está falando, logo você descobre ali e aí eu preciso buscar se eu quero ficar naquela categoria ou se eu quero subir para outra. Já os espaços são menores, eu penso, nas categorias.
A troca de cavalo pode ser até maior se você for querer chegar rápido no alto nível, né? E no cavalo de salto você aproveita um pouco mais. Eu creio que você usa ali os cavalos em média de 2 a 4 anos cada cavalo, pelo menos. Na minha evolução como atleta, por exemplo. Para chegar num 2 topo, anos, né? o outro mais 2 anos. E aí vai 3 indo, anos. quero acelerar, vou precisar... O atleta é melhor do que a gente pensava, vamos ganhar um tempo aqui. E a gente, daí nesse caso, a gente acaba trocando o cavalo antecipadamente. E esse tempo, mais ou menos, é esse mesmo, do atleta também evoluir esse período aí de 1 ano e meio, 2 anos, para ele... É uma média pela parte psicológica, para não... E a dedicação também, né? Porque tem... Exato. De acordo com... tem um cara que é muito talentoso, mas ele não consegue treinar 5 vezes na semana. Às vezes um cara esforçado, que é um pouco menos talentoso, mas está lá 5 vezes na semana, passa por ele. Por causa da questão... o treinamento é o mesmo para os dois, mas um treina mais que o outro. Então, uma grande importância no hipismo é treinamento, foco em treinamento. Tem que dedicação total, foco naquilo ali. A molecada, os pais gostam muito de colocar no hipismo por causa dessa questão de que eles trocam festa no final de semana, atleta, né? Vira atleta. Pela viagem, pela competição. Não, eu não posso ir porque eu vou para tal lugar competir. Então eles sentem os filhos um pouco mais seguros nessa questão, eles estão focados naquilo ali, né? É uma competitividade sadia entre eles, mas traz eles para o meio do cavalo, né? Segura eles no meio do cavalo. Né? E quando você diz que o atleta tem essa facilidade, onde é que está essa facilidade? Porque assim, eu venho de uso de cavalo para gado, para questão funcional toda com gado Nelore, né? Sim. E onde é que está esse diferencial que o atleta tem em cima do cavalo? É na lida com ele, é saber saltar junto com ele na hora certa? Onde é que está esse diferencial da pessoa em cima do cavalo no hipismo? Sim, na verdade a gente busca muito ter com que nossos atletas não sejam sedentários. A gente trabalha bastante essa questão com os pais hoje, de que eles façam algo também como esporte. Qualquer outra atividade, seja uma academia, seja um pilates, seja um treinamento funcional. Para estar com o shape adequado. Para estar em dia, não é nem só o shape, mas o equilíbrio, a parte cognitiva deles. Então o que faz diferença no cavalo de hipismo é o teu tempo de reflexo, tempo de reação. Se você demora para decidir uma distância, você perde um obstáculo, você faz uma falta. Tem que ser exatamente naquele momento. Então você se aproxima, de acordo com a distância, decide para o cavalo, solicita que ele saia e já tem que pensar no próximo. Então se você tiver com um reflexo atrasado, você vai perder uma curva, você vai perder vai fazer uma falta. Agora eu entendo um pouco melhor, porque a decisão do momento de pegar força para o salto é todo do cavaleiro. Quando tem um cavalo muito experiente, ele até te ajuda. Ele então, sabe, você já está curta, você está querendo ir, está errado, ele já se freia, ele te precipita uma reação que te ajuda. Agora, num geral, 80% a decisão nossa. Então a gente ou resolve ou bota eles na roubada. Né? Então a gente tem que ter uma... Ou a gente faz certo ou a gente atrapalha o cavalo. Um tempo de raciocínio bem rápido para não criar um problema à toa, né? Que possa causar uma falta, ou perder a prova, enfim, esquecer de uma curva, né? Bateu, não olhou, já passou, vai virar atrás, enfim. E eu imagino que é por isso que o atleta tem que estar com muita afinidade com o cavalo, porque cada cavalo tem uma passada diferente, tem uma força diferente então tem momentos diferentes antes do obstáculo ali para fazer isso, é isso? Com certeza, a gente faz os treinamentos, na verdade, de acordo com, como eu falei, com os tipos de competição. Então o que eu estou indo buscar esse final de semana? Uma prova de um dia que não tem muita importância de peso e tal, então eu vou treinar em otimizar o que meu atleta está precisando. O que ele está? Ele está meio ruim de curva, então vamos treinar a curva. O cavalo está engolindo as medidas, tem que frear um pouco ele para que ele vá caber melhor no espaço. Ou não está chegando, então vamos ampliar um pouco para que ele cumpra melhor e o cara não tenha que se balançar em cima. Então, de acordo com o que eu tenho pela frente, eu faço treinamento programado. E o mais legal é isso, que a gente tem esse grupo todo de cavalos e atletas e eu tenho que ter um treinamento para cada um. Não vai pegar uma coisa só e colocar para todo mundo que não vai dar certo. Por isso o conjunto. O que aquela pessoa que monta daquele jeito está fazendo com aquele cavalo. E às vezes você troca o cavalo de pessoa ali, de atleta, e muda tudo. Para ver o quanto a gente influencia neles, né? O quanto a gente influencia naquilo que acontece dentro da pista. Muda também o jeito que o cavalo reage, né? Exatamente. Exatamente. Às vezes o cavalo está se enroscando lá e tal. Você fala, não, me empresta aqui um pouquinho, deixa eu dar uma regulada nele, deixa eu te ajudar aqui. Os parafusinhos. Você dá meia dúzia de saltos, o cavalo muda total. E é uma coisa que o profissional hoje em dia tem que fazer muito, que a gente fala dar corda, né? Seria o termo, mas estar ali sempre próximo. Tá muito difícil, não é tirar a habilidade da pessoa fazer, mas mostrar o caminho. Monta e mostra, ó, assim, tá vendo?
fiz aqui, ó, ficou fácil. Aí o cara vai lá, a visualização é muito importante para eles. Por isso que a gente manda filmar treino. A gente filma todos os treinos. Para ele ver o momento que ele reage, Pós-treino, o corpo, eles sentam e avaliam seus próprios treinos, suas próprias provas, a gente filma tudo para justamente a parte cognitiva ficar junta com o raciocínio. E aí dá certo. Então o fato da gente montar e mostrar, ó, é assim. Eles pegam e conseguem executar na sequência com facilidade, que a gente é sempre disposto a mostrar. Às vezes não é só falar, às vezes a pessoa está lá em cima, está recebendo o comando, mas não está acertando o ponto, a gente precisa demonstrar, né? Então isso é legal, a gente participa dessa parte toda aí. É muito bacana. E por você estarem focado nessa questão do rendimento, de resultado, se tiver alguém que está querendo iniciar, não tem um animal ainda, vocês também têm ou não? É mais focado ao pessoal que já tem o animal, que já está focado em competição? A gente sempre tem. Né? Eu tenho uma escola fora da Hípica, próximo, onde eu faço formação. Quer dizer, no time já... Provavelmente já o atleta já tem o cavalo, no time já está tudo certo, é isso? Sim, na verdade ele vindo para o time, ele não tem cavalo, ele veio para o time hoje. Então a gente vai pensar assim, você quer começar, beleza. Como você quer começar? Já quer para o alto rendimento? Não, eu quero começar mais tranquilo, então vamos achar um cavalo professor. Tá. Achar um cavalo que te ensine, que te dê segurança, que não vai te dar problema. E lá na escola você tem todo esse trabalho. A gente forma esses cavalos lá. Os cavalos da base são formados na escola, porque eles passam por situações do dia a dia com gente inexperiente que geram reflexos neles de resolver o problema, né? Eles têm experiência para isso. A gente faz a base lá. E aí os cavalos da prova mais alta, os cavalos que estão em formação para a prova mais alta ficam com a gente na hípica. Porque daí ficam na minha cela, né? Para poder manter o nível de treinamento. Ah, tá. E você leva ele nesse nível de Faço o cronograma de acordo com o alto nível, né? Então, para quem está querendo iniciar, que consegue fazer esse trabalho na tua escola, com animais que você vai oferecer ali para esse início. Sim, que vão dar segurança, né, para que tudo aconteça sem nenhum trauma, o que é muito importante, né? Para não pegar medo, né, e continuar, né? Porque às vezes acontece a pessoa começar a fazer e falar, não é muito minha praia e para, né? Aí não investiu em animal, ainda não... Sim, ele tem essa chance de poder sentir o que é legal. Os pais gostam muito disso, de ter a segurança, de não, meu filho realmente gostou. Realmente vai para o negócio. Passo. Vamos lá, vamos achar o cavalo. Né? Então, esse caminho dá essa porta. E tem uma questão na hípica também que a gente criou, que é como um degrau, que é a parte de estabulagem de cavalos. Isso foi uma modificação que já acontece há muito tempo, mas foi focada recente e está dando muito certo. Às vezes o cara vem da escolinha, saiu da escola de equitação, onde ele só paga uma mensalidade, tem o cavalo para uso, tem tudo ali. E ele quer um meio do caminho. Ele quer ver como é que é antes de comprar um cavalo. Então a gente já abraça esse atleta, pega um dos cavalos que a gente tem de vitrine, de mercado, empresta para ele por um período, ele faz o treinamento particular, vê se ele gosta, vê se é isso que ele quer, e se ele gosta, normalmente ele acaba ficando com aquele cavalo. Ou às vezes não gostei desse, mas eu queria algo um pouco melhor, ou um pouco mais... A gente acha esse cavalo para que ele possa adquirir. Então é legal. E muito bacana essa... Porque você consegue não investir tanto para começar, né? Isso. E esse trabalho de assessoria em buscar animais, você precisa viajar muito? Você vai até o animal ou por vídeo já resolve? Como é que é essa parte? Na verdade, quando a gente traz o cavalo de fora, a gente tem que fazer uma seleção geral por vídeo, peneirar um grupo. E quando você tem o grupo seleto já dos cavalos ali reduzido, né? Aí você vai até lá, com o cliente ou com o investidor, enfim. E a gente faz mais ou menos a mesma coisa com os alunos. A gente pega os vídeos dos alunos e semeia esse vídeo para alguns pontos de comércio onde a gente tem os cavalos disponíveis no Brasil. Os cavalos ficam no Brasil, né? Ficam ao longo do Brasil. Então a gente vê onde é que está o melhor cavalo ou os melhores cavalos, o melhor grupo de cavalos, para levar essa pessoa lá e para que ele teste de 8 a 10 cavalos, para peneirar para ainda ter a opção, para poder realmente ver se é aquele estilo, se não é, investimento e conciliar tudo isso para fazer a melhor escolha. É bem legal. Então você tem os triagem, contatos que você tem, né? Aí faz a triagem, estou procurando um cavalo mais ou menos assim, fecha um grupo e aí viaja, vai lá aqui no Brasil, né? Viaja, vai lá e faz Passa 2, 3 dias, às vezes faz uma competição, quando casa alguma data, enfim. De acordo com cada aluno, exatamente. Tem aluno que tem mais facilidade, ele montou, você já sabe que deu. Tem outro que precisa de um pouco mais de segurança, então você faz um pouco mais extensivo, né? E a ideia é essa, a gente seleciona, leva o pessoal lá, é tudo bem personalizado. E hoje onde é que está o teu tempo maior está sendo dedicado, Chico? Está sendo nessa parte da assessoria por animais, na parte dos times de alto rendimento? Onde é que você está mais focado? Por incrível que pareça, eu consigo
equilibrar a balança hoje em dia. Só que isso me exige muito tempo. Então acaba que eu tenho o terceiro turno do dia. Tem o período da manhã e da tarde, que é com os alunos, que durante o dia não dá para fazer muita coisa, que é treinamento, aula e tudo. Sim. E quando eu paro o final do dia, daí eu vou para frente do computador ou do celular para filtrar, ver o que entrou no estoque, cavalo que entrou em negociação, cavalo que saiu, o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente está precisando, fazer contatos nacionais e internacionais para ver o que dá para melhorar, o que dá para trazer de fora, o que dá para mandar para fora. Então eu tenho esse terceiro turno que vai até mais tarde. Sim, hoje aí a minha rotina me dá 5 horas de sono por dia em média, e é isso aí. E começa que horas de manhã com o pessoal? De manhã a gente chega na hípica em torno de 7 horas da manhã e vai até quase 7 da noite. E daí 7 da noite até as 11, 11h30, meia-noite. A parte da negociação. A parte da negociação. A gente vai tentando fazer. É muito bacana. E quem que foram teus mestres, Chico? Quem que você teve lá no começo que, poxa, isso foi muito bacana? O que ele te falou? Ele ou ela, né? Eu tive durante a carreira muitos professores, né? Mas tive algumas pessoas bem importantes assim que fizeram chaves de ligação de subida de degrau, digamos assim, né? Então, no início a gente sempre tem um professor muito básico e tudo mais, mas foi quem me deu muita segurança. Eu tive uma professora que era uma argentina, se chamava Sol, ela me ajudou muito na base, porque ela fez toda a base com calma, deu segurança e tal. Na sequência eu passei por alguns militares, teve o Amaral, que faleceu já até hoje em dia, que era um cara da cavalaria do exército, então me deu uma base de coragem ali para fazer. Teve outros cavaleiros do estado que passaram por ele também, que são ícones hoje em dia, porque ele formou uma galera muito corajosa. E daí veio a parte refinada do futuro, quando já era profissional do meio, mas tive que me juntar com outros profissionais acima de mim, para que me dessem know-how para tanto subir na categoria de alto rendimento, quanto comercializar cavalos, que trabalhei com o Denis Gouveia, que é um cavaleiro olímpico do Brasil. Hoje ele está competindo, vai à Olimpíada pelo Paraguai, se naturalizou paraguaio, vai à Olimpíada pelo Paraguai, mas na época passei por ele também. Teve clínicas que a gente faz de aperfeiçoamento, que são workshops, né? Ao longo da vida do cavalo, a gente faz com grandes cavaleiros olímpicos do Brasil que hoje estão focados em São Paulo, que é o César Almeida, Vitor Alves Teixeira, que são caras que fizeram história no nosso meio internacionalmente, que ajudaram na formação nessa base. Hoje eu ainda tenho assessoria paralela, que eu mando meus treinos, eu debato meus treinos com o Rodrigo Lima, que é um cavaleiro de alto rendimento muito respeitado no nosso país, formador de inúmeros cavaleiros olímpicos, de inúmeros cavalos olímpicos. Hoje ele dá assessoria para o Yuri Mansur também, que é o nosso cavaleiro olímpico referência que está lá fora hoje, o mais forte. Então esse cara é um cara que me ajuda muito. Então tem várias pessoas importantes assim que são necessárias de serem citadas, né? Fundamentais na minha carreira, exatamente. É muito bacana. E você tem o teu cavalo que você, nesse momento, você também está competindo? Sim. Eu me mantenho no alto rendimento. Eu sou campeão catarinense da categoria de base até a máxima, né? E eu sou bicampeão catarinense senior top, que é o máximo que a gente tem no estado. Então todo ano eu recebo convite para o brasileiro de seniors, onde é o brasileiro dos profissionais, né, do Brasil. A gente sempre tem uma equipe forte aqui, que a gente junta aí desses profissionais de alto rendimento. E eu tenho sim o meu grupo de cavalos, desde a formação, tenho cavalos em gestação, tenho cavalo em desenvolvimento e criação, tenho cavalo em formação inicial, que eu estou fazendo na categoria de cavalos novos, que são a categoria de evolução até que eles sirvam para os alunos, né? Que a gente estava falando ali agora. E eu tenho um cavalo muito bom de alto rendimento hoje, que é meu também, que é só meu, que é o George Banks, que é um cavalo bem importante, é um cavalo de 8 anos. Ele está em ascensão, está começando agora a pegar as primeiras provas de alto rendimento fortes. Tem até daqui a 2 semanas o Catarinense Sênior, onde eu vou disputar com ele. E é um cavalo que vem também já me ajudando na liderança do circuito TALF, que eu comentei, que é um circuito bem importante. E eu vou começar a levar ele agora no segundo semestre para as provas a nível de Brasil. Começar a buscar resultados nacionais com ele. Que bacana, que legal. E aquilo que você me falou, né? Você estar competindo, você está sempre atualizado, né? O que está acontecendo, né? É muito importante isso. Além de você estar competindo no alto rendimento e se manter atualizado para trazer informação para os alunos, você está disputando com os melhores. Então, se a gente perder, a gente perde para o melhor. Sabe o que eu tenho que buscar depois para chegar lá, né? Então, fica mais fácil de se manter profissionalmente ativo e também na vitrine, né? Que é importante. O cara, não, meu professor é o Zé da esquina. Não, meu professor é o fulano que está lá. Está lá competindo em alto nível. É importante isso aí para a gente. É muito legal.
E esse seu cavalo, foi uma melhoria genética que você veio fazendo ou você já adquiriu ele? Esse cavalo principal de hoje eu adquiri no meio do caminho. Era um cavalo que estava pouco explorado. Aham. Faltava dar uma refinada, dar uma explorada nele para ele chegar. E a gente visualizou isso, Aham. buscou como oportunidade estar fazendo esse trabalho. Mas eu tenho outros cavalos atrás dele que vêm como genética montada por mim, para buscar para o futuro, né? Pensando lá na frente numa possível Olimpíada, algo importante, Pan-Americano, enfim. São várias frentes, né, Chico? Tem a questão da assessoria, tem a questão das aulas, do time e tem essa questão também da genética. Você estava conversando comigo que você está com uma égua prenha, né? Que está com um animal aí vindo que é muito top, né? A gente tem um produto muito promissor que é para nascer final do ano. A gente fez de uma das melhores éguas que eu já tive na carreira, que foi uma égua que me levou aos grandes prêmios e tal. Teve muito resultado já jovem, ela chegou muito rápido nas provas importantes. E ela teve uma lesão que afastou ela do esporte, então a gente manteve na parte reprodutiva, né? E aí, pela importância dela, tanto de genética quanto de qualidade técnica, a gente escolheu os melhores cavalos para colocar, né? A gente tem agora previsto no final do ano o filho de um dos top do mundo aí, que é o Hermitage Calone, que é um dos maiores índices de preço de revenda de produto e tudo mais, pela qualidade que tem. Acabou de ganhar uma Copa das Nações agora na Alemanha, faz alguns dias. Sim. Ela está sempre aparecendo, né? E aí a gente tem esse cavalo colocado nessa égua. A gente tem essa mistura aí para vir ao solo aí no final do ano e dar alegria pra gente. Com certeza. É muito bacana também essa parte genética, né? De trabalhar, de uma evoluir. ciência complexa, ciência, né? Mas é muito gratificante poder misturar essas combinações e ter esses produtos em mão, né, para fazer o treinamento desses cavalos no futuro. E a palavra futuro é muito importante, né? Porque a gente está falando de alguma coisa para daqui 6, 7 anos começar a ter alguma coisa, né, de resultado com esses animais. É sempre uma programação realmente a longo tempo, né? Exato. A gente cria uma escada de evolução ali, de criação e treinamento para que a cada 2 anos a gente tenha um super cavalo na mão. Só que daí de acordo com... já vem de mais tempo, né? Então a gente vai somando. Cada 2, 3 anos tem que ter um super cavalo disponível ali para tentar chegar, para tentar bater na porta lá da oportunidade tão importante. E para você, a parte emocional do animal, bom, você já está há muito tempo na estrada e sabe lidar com isso. Que eu falo de ter que vender um animal que você gosta tanto ou de ter que deixá-lo porque ele também já não está muito na altura que você precisa. Isso, como é que é isso para você e para os atletas? Nunca é muito fácil. A gente cria uma ligação muito grande, um amor muito grande pelos animais, mas a gente sempre busca o melhor. Então a gente tem que saber entender o momento certo de deixar algum cavalo, mas não é descartar, que fique claro, né? Não, a gente sempre repassa ele para que ele, com aquela experiência que já tem até ali, faça a alegria de mais alguém que vem vindo, né? Que precisa daquela experiência. Então, o legal é que a gente consegue manter os cavalos próximos da gente. Na maioria das vezes, os meus melhores cavalos eu não deixo que saiam do time. Eu só passo para um atleta que vem mais atrás. Então, eles continuam perto de mim. Eu tenho um cavalo em casa que ele é um cavalo de base. Ele não é um super cavalo mais hoje. Já está com seus 18 anos de idade e tudo mais. Mas ele já vem ensinando a sexta pessoa do time a montar cavalo. Ele está comigo há 10 anos. De uso, 10 anos de uso. Então, assim, é um cavalo que a gente leva no colo, porque chegou uma criança ali e precisa de segurança, é nele que a gente vai colocar. Então, o legal disso é essa história que a gente consegue criar com esses cavalos, que a gente tenta manter eles próximos, mesmo que vão para frente, para poder ter ali um cavalo que já foi importante. E você conhece muito todos eles, né? Sim, conhece toda a personalidade, sabe o que colocar e tal. O que acontece que foge um pouco do nosso controle são esses super cavalos que estão em formação, que às vezes vem uma oferta absurda e a gente, como vive do negócio, é obrigado a passar à frente, né, a passar adiante, comercializar. Então, essa é a única coisa que foge ao nosso controle. Está no meio de uma determinada prova, o cara te pega na saída de uma pista e calça uma oferta, né, 2, 3 vezes acima do mercado normal, padrão de uma coisa ali, de um cavalo, e a gente tem que ceder a questão e continuar multiplicando, né? Daí adquire mais outros 2 e faz de novo, enfim. A vantagem é que a gente sabe fazer, então a gente continua o processo, né? Não para o processo nunca. É muito bacana. E Chico, tem algum ponto que você gostaria de colocar para a gente, para o nosso telespectador, para quem está começando ou para quem está precisando fazer uma troca de animal? Quais são as dicas? O que você pode
ajudar essa pessoa, esse atleta que está num momento de mudança? Sim, eu acho que o primordial é sempre procurar credibilidade. Né? Procurar um profissional com credibilidade, procurar a melhor empresa, a melhor assessoria para te colocar nessa condição, né? Perguntar através do seu próprio profissional, porque normalmente essas pessoas têm um profissional que é responsável. Ele deve ter uma rede de contatos que ele vai, de acordo com isso, né, direcionar da melhor forma. Então, a ideia é sempre procurar um cavalo que tenha uma carreira, que tenha uma história, principalmente para o atleta jovem, né? Que não dá para juntar dois jovens, né? Para fazer a mesma coisa. Não, alguém vai deixar a falha no caminho, né? Então, a gente sempre procurar um melhor cavalo por essa questão, com o melhor estado físico, para durar pelo trabalho. Então, isso vem da credibilidade da parte veterinária, ter sempre bons veterinários fazendo essas avaliações de compra e venda, ter esse profissional que faz essa assessoria de treinamento para te indicar o melhor cavalo, não necessariamente que seja o seu professor em si, mas alguém que tenha uma ligação com ele para também poder passar, estou te entregando esse cavalo aqui, a característica é essa, o trabalho melhor para fazer é esse, e dali em diante ele vai fazer o trabalho dele, logicamente, né, com certeza. Mas a gente tem que procurar sempre a melhor assessoria. Porque é muito importante, eu vejo que esse trabalho que você realiza é crucial, porque a pessoa pode acabar desistindo se pegar um cavalo errado. Né? Com certeza. Você tem que ter um olhar muito treinado e aguçado, né, para você poder olhar o profissional, olhar o atleta, né, que é o que está começando, o que está no intermediário, e olhar o animal melhor, porque senão, se você errar, né, se errar na compra, se esse profissional, esse atleta errar na compra, esse cavalo aí promete muito, vai saltar muito, mas o cavalo está num nível muito mais alto que ele não vai conseguir acompanhar e vai dar problema. Talvez seja um cavalo para daqui 2 anos, né? Exato. Isso acontece em outras modalidades também. Não dá para botar um piloto de kart para pilotar uma Ferrari, ele vai rodar na curva. Né? Então a gente tem que ter o atleta, ter certeza que o atleta tem condição de treinar, de conduzir, de desenvolver um trabalho com aquele cavalo. Né? Não só pelo status. Porque tem muita gente nesse meio que busca só, não, quero ter um super cavalo. Mas teu filho não está pronto, não interessa. Então, infelizmente, não dá para a gente trabalhar junto, porque tem que ter essa condição, né? Para você poder garantir. Como é que eu vou garantir algo que não passou pela minha escolha, né? Então, eu acho isso. A gente sempre pede. As pessoas procuram hoje, quero um cavalo para tal categoria. Beleza. Você pode, por gentileza, me enviar 2, 3 vídeos ou mais do seu filho ou do seu aluno, para a gente dar uma olhada aqui, para poder te mostrar as opções de cavalo? É essa a questão que a gente faz hoje. A gente avalia que a pessoa monta, não, realmente, tá fácil, monta bem, tem condição, que cavalo eu posso botar ou não, tá vendo aqui, tem uma dificuldade, então vamos pegar um cavalo mais professor. Então, de acordo com isso, a gente consegue peneirar melhor. Bacana. Faz uma assessoria bem completa por isso. Bacana. Chico, muito obrigado pela tua presença aqui. A gente aprende sempre com as experiências, com as histórias. E, por favor, deixe pra gente aqui os teus contatos, como é que as pessoas conseguem, na questão da escola, falar com a escola, da questão da assessoria, falar contigo? Hoje eu foco tudo, basicamente, num principal, né? A gente tem pelo Instagram. Nosso Instagram, ele é aberto, né? Porque ele é comercial, ele é aberto e ele é nacional. Então, todo mundo vai conseguir acessar por lá e vai falar conosco, né? É o FV Equestrian Team, pelo Instagram. Com certeza por ali conseguem chegar na gente. Você tem a tua equipe lá contato que vai de WhatsApp, enfim, da assessoria, seja para um aluno que às vezes está precisando de uma assessoria. A gente tem uma assessoria online também para alunos à distância, né? Entra em contato com o profissional e auxilia. Eu presto essa assessoria hoje também em Curitibanos, para um centro hípico lá. As meninas têm tido bastante resultado também. Bacana. Então a gente fica à disposição pelo Instagram, FV Equestrian Team. Quem quiser acessar lá, chamar a gente. Estamos à disposição. Muito bacana. Valeu. Muito obrigado. A gente encerra por aqui o podcast. Obrigado pela tua atenção e até o próximo.